Olá, irmãos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 21. Hoje nós veremos Lucas, no capítulo 17, do verso 1 até o 37. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é colaborar, por meio dessa ferramenta, com a sua leitura, interpretação, com seus estudos bíblicos, né? Para que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado de Deus. Ok? Espero que a gente consiga. Então nós veremos agora, né, como sempre, começamos lendo a princípio do verso 1 ao 10. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Mas qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando e cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever. Vamos lá. Então, assim, o que Jesus disse aos seus discípulos, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos prestar atenção nesse texto. E com quem Jesus está falando? A quem ele está se dirigindo, né? Então, a quem foi dito é tão importante quanto o que foi dito. É preciso manter a atenção nesses detalhes. Então, eu já falei isso várias vezes, mas não cabe, né, sempre lembrar, enfatizar, que sempre que a gente lê o texto, nós precisamos entender quem é que está falando. É Jesus? É outra pessoa? Para quem que ele está falando? É para fariseus? É para a multidão? É para todo mundo? É para os discípulos? Então o texto começa dizendo que Jesus está falando para seus discípulos. Depois isso pode mudar ao longo do texto, mas a princípio diz que ele está falando aos discípulos. Então isso é direcionado aos discípulos. Aos 12, aos 70, um grupo maior, não sabemos. O texto não deixa claro. O que ele deixa claro é que são discípulos, tá? E o que ele está dizendo? Que é inevitável que venha escândalo ou que alguns tropecem. Isso é inevitável. Algumas pessoas vão tropeçar. Mas ele diz: ai daquele por quem ele vem. Tá? Aqui tá errado. Esse negócio não tem aqui não. Esse acento do ai não tem não. Mas vamos passar batido, né? Então ele está dizendo que assim: ai daquele por quem o tropeço, quem serve de pedra de tropeço. É interessante essa figura da pedra, né? Pedro diz que nós somos pedras que são colocadas numa edificação. Jesus é a pedra angular e nós somos colocados nessa edificação, né? Jesus é a pedra de edificação, a pedra central da obra, mas ele também para alguns serve de pedra de tropeço. Aí Jesus está falando em relação àqueles que são os pequeninos. Né? Então Jesus está tratando com os seus discípulos sobre a responsabilidade sobre os pequeninos. É um alerta sobre o ensino e a conduta do cristão para com os demais. Que demais são esses? São os demais novos na fé, aqueles que estão começando na sua caminhada, aqueles que começam o seu interesse pelas coisas de Deus, aqueles que já amam a Deus, mas que precisam
conhecê-lo, precisam passar por um processo de discipulado e tal. Então são esses, né? É a grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Então é preciso dar atenção para isso, ok? Precisamos dar atenção para isso. Então Jesus está falando com os seus discípulos, ou seja, com aqueles que estão em um processo de formação. Eles já não são mais uma multidão, eles agora são discípulos, eles têm um mestre. Eles estão tendo ali na sua vida, naquele tempo, né, o discípulo ele está com o seu mestre tendo aulas. Não é só uma aula onde o conteúdo é expresso, mas é uma aula, né, no sentido de formação. Eles estão em um processo de formação. E nesse processo de formação, Jesus está dizendo, olha, é normal que as pessoas tropecem, é normal que elas saiam, acabem fugindo do caminho, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem, ou aquele que serve de pedra de tropeço para os pequeninos. Aí depois ele vai dizer, seria melhor, né, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no rio, jogar no mar, né, jogar num lugar onde possa ser afogado. Olha que negócio assim difícil, né, para a imagem mais contemporânea que nós temos de Jesus, né, para a imagem romantizada que nós temos de Jesus, para a imagem política que muitas vezes é pregada a respeito de Jesus, né, numa perspectiva mais materna. É difícil a gente pensar que essa palavra, que esse ensino veio de Jesus, né? Olha, é muito duro isso. E acredito que essa foi a intenção de Jesus ao dizer isso. Isso é duro. Essa pedra não era uma pedra de moinho caseira, era uma pedra de moinho grande, né? Se a gente for ver que pedra era essa, é uma pedra maior. Então Jesus usa essa imagem, né, uma imagem chocante, para mostrar a gravidade do problema causado por alguém malicioso ou descuidado. Por que malicioso e por que descuidado? Porque ele pode ser malicioso no fazer o outro tropeçar, por malícia, por maldade mesmo, ou por simples fato de descuido. Né? Por que descuido? Porque se a gente for ler, daqui a pouco nós vamos ler mais parte do texto, nós vamos ver que a gente pode ver um irmão, por exemplo, pecar e não fazer nada. Dessa forma, nós estamos servindo de pedra de tropeço, né, por meio do descuido. Nós estamos descuidando daqueles a quem nós temos responsabilidade. Né? Caim, quando Deus foi falar com ele, depois de ter matado Abel, né, ele falou, olha, cadê o seu irmão? E aí qual a resposta dele, né, cheio do pecado, né, contaminado pelo pecado? E o que eu tenho a ver com o meu irmão? Então essa postura de desprezo com o irmão, de falta de cuidado com os demais, ela é uma postura de rebeldia, ela é uma postura de quem está nessa situação que faz os outros tropeçarem por falta de cuidado. Ok? E aí Jesus, olha, tomem cuidado. Então Lucas põe a conversa de modo sequencial, afirmando o compromisso com o irmão. Então de forma sequencial, porque ele não começa um assunto e depois já está mudando para outro. Não, todo o texto que nós vimos até agora, o início que parece estar tratando de uma coisa, né, acho que 2 ou 3 primeiros versículos parecem estar tratando de uma coisa, o restante está tratando de outras coisas, não é. Né? Lucas coloca de forma sequencial. Tudo isso, essa conversa pode ter acontecido em vários momentos, né? Em outros momentos, ou levado um dia inteiro. Mas Lucas, quando registra isso, registra de forma sequencial. E qual é o ponto principal? O compromisso com o irmão. Então Jesus ensina que não podemos ser omissos quanto ao pecado de nossos irmãos, mas em amor devemos repreendê-los e perdoá-los quantas vezes forem necessárias. Né? Jesus mostra nessa passagem o poder reconciliador do perdão. Então tomem cuidado, se você vê seu irmão no pecado, você vai lá e repreende o seu irmão. É isso que Jesus está dizendo, né? Esse é o trecho que nós estamos comentando agora. Repreende o seu irmão, com o objetivo de que ele se arrependa. Tá? E aí diz assim, aí você deve perdoá-lo, você deve ser a boca de perdão do seu irmão. E isso até 70 vezes 7 no dia, né? Ou seja, um símbolo, uma expressão de infinitude
ou seja, quantas vezes forem necessárias. E o perdão é interessante porque aí nesse trecho nós vemos como o perdão tem esse poder reconciliador. O arrependimento e depois do arrependimento o perdão, né? Primeiro o perdão ele vem sequencial, né? De forma quase que consequencial, né? Ao arrependimento. Na verdade não é que o perdão ele só possa ser liberado depois do arrependimento. Quando nós olhamos para a perspectiva divina, nós vemos que o perdão de Deus já foi liberado em Cristo. Mas nós só acessamos a esse perdão e só provamos dessa reconciliação depois que somos conduzidos ao arrependimento. Então o arrependimento não é a condição para o perdão ser liberado, mas o arrependimento é a condição para que nós possamos acessar ao perdão e à reconciliação que já foram liberados. Entende? Então a procura que nós vamos atrás do irmão para que ele prove da reconciliação, né? Para que ele seja conduzido ao arrependimento, já está pautada na certeza do perdão. Aumenta a nossa fé. Diante disso que foi dito, os discípulos tiveram uma resposta. Falaram assim: Jesus, aumenta a nossa fé. Por que eles falaram isso? Jesus aumenta a nossa fé. O que tem a ver? Depois Jesus vai falar a respeito do grão de mostarda, né? Então vamos lá. Para aqueles homens, soava como grande novidade. Então soava que o que Jesus estava falando a respeito desse perdão, de todo esse movimento de ir atrás do irmão, de repreendê-lo, né? De conduzi-lo, ajudá-lo num processo de arrependimento e liberar sobre a vida dele perdão para a reconciliação. Isso soava como uma grande novidade e também um desafio, né? O agir de forma graciosa com o pecador. É um desafio agir de forma graciosa com o pecador. Naquele contexto era ainda mais. De acordo com a interpretação vigente do Antigo Testamento, naquela época, né? Vigente naquela época, Deus, por ser avesso ao pecado, demonstrava justiça com a punição do pecador ou do seu pecado sobre um animal que era imolado. Então como que a gente vê isso? A gente vê que aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi levada à praça pública para poder ser apedrejada. Então ela estava recebendo, segundo a interpretação que eles tinham da lei, né, que aquela mulher, por causa do pecado dela, ela deveria morrer apedrejada. Estevão foi morto apedrejado. Né? Muitas pessoas eram isoladas, mortas, por conta de seus pecados. Ou era necessário você pegar um cordeiro e imolar esse cordeiro, ou outro animal, pombo e tal. Né? No caso do pecado era o cordeiro. Por conta dos pecados. Né? A simbologia era que ele estava levando sobre ele ali os pecados. Isso, claro, que depois apontava para Jesus. Então tinha essa ideia, né? Nessa época. Jesus traz à luz uma percepção mais clara. Por que uma percepção mais clara? Né? Então ela não era totalmente obscura? Não, por quê? Porque foi tratado por meio dos profetas. Davi também traz essa consciência. Né? Vários profetas, principalmente Isaías, trata bastante a respeito dessa ação de Deus, onde Deus espera de nós arrependimento. Né? Davi trata a questão do coração contrito, quebrantado, tanto nos Salmos, né? Quando é baseado naquilo que ele mesmo experimentou. Então, uma percepção mais clara sobre a justiça divina. Tal percepção também tem um aspecto de novidade, no sentido de plenitude. Então, é novidade no sentido da plenitude, pois já foi apresentado por Davi por vários dos profetas a misericórdia de Deus, e o não desprezar os corações arrependidos, quebrantados e contritos. Então, Jesus traz isso agora num aspecto de novidade, numa clareza maior. Por quê? Porque ele é o próprio Cordeiro de Deus. Então, ele mesmo revela esse coração misericordioso de Deus. É em Jesus que nós provamos essa misericórdia, essa compaixão, essa ação graciosa de Deus. Ok? E aí ele vai
trazer toda aquela outra coisa que a gente não imagina Jesus falando, que é de um senhor, é a imagem de um senhor, né? E do seu servo, o escravo. Dizendo assim, ó, você não espera que o senhor, quando o servo volta lá, o senhor fala para ele assim, ó, senta aqui na mesa, vamos comer e tal, né? Antes, o servo vai chegar na casa depois de ter trabalhado o dia inteiro e vai preparar a comida, e vai arrumar tudo. O senhor vai comer, e depois que o senhor comer, depois que o senhor tranquilamente comer, aí é que ele vai comer. E ainda assim, ele está falando, ó, e ainda assim tem que dizer o seguinte, eu sou um servo ingrato, sou um servo inútil, né? Apenas cumprimos o nosso dever. Isso que ele diz lá. Caramba, mas Jesus dizendo isso é até difícil da gente imaginar, né? Então nós precisamos entender por que Jesus disse isso. Lembrando que esse é todo um contexto da época. Então Jesus não está simplesmente apoiando que isso se repita nos dias de hoje. Vamos entender. Jesus está simplesmente tratando de algo que era comum e corriqueiro. Era assim que era feito, tá? Então ele não está entrando num juízo de moral, ele não está fazendo isso. Ele está simplesmente contando algo que era feito e usando isso para poder ensinar. Então Jesus mostra que a fé, como semente, exige um campo para a sua colheita. Jesus falou a respeito do grão de mostarda, né? Que depois cresce, vira uma árvore, fica grande. E ele fala também ali a respeito da amoreira, né? Que ó, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para essa amoreira sair daqui lá pro meio do mar, ela vai, né? E fala a questão do servo. Então a fé, como a semente, exige um campo para a sua colheita. Jesus está mostrando ali por meio dessa história que existe esse campo, que é o campo da vida, né? A fé tem um campo. A fé, como uma semente, ela tem um campo onde ela é semeada, onde ela é colocada no chão, onde ela é encarnada, onde ela é experimentada, experienciada, vivida na prática, né? Que é a vida, as situações. O exemplo sobre o Senhor e o servo mostram como Jesus está tratando a responsabilidade dos discípulos em aplicar a misericórdia. Então, o que Jesus está tratando com aquela história do servo lá, para a gente entender, é o que ele acabou de ensinar para os discípulos a respeito da misericórdia. Não há lugar para soberba ou vanglória, por isso que devem dizer somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, não há lugar para soberba ou vanglória quando se aplica a misericórdia por meio da fé, pois ela é o chão, né, a responsabilidade, o mínimo a ser feito diante da misericórdia pela qual fomos, quando eu digo os discípulos, incluindo nós mesmos, né, como ouvintes dessa palavra, alcançados. Ok? Versos 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então ele estava a caminho de Jerusalém. Está vendo como mudou? Primeiro diz assim, ó, Jesus falou para os seus discípulos. Agora, dentro do mesmo capítulo, nós temos uma mudança. Mudança de cenário, mudança da história. Então diz agora que está a caminho de Jerusalém. Então Lucas faz questão de dizer que Jesus estava a caminho de Jerusalém, ou seja, a caminho da sua morte, do propósito para o qual veio ao mundo. Então essa aí era a última viagem que Jesus fazia para Jerusalém, né? Então ele estava nessa última viagem a caminho da sua morte.
Então Jesus, a caminho da morte, ainda estava cuidando dos outros, né? Muito interessante, muito importante a gente observar isso. Principalmente quando a gente deixa que os nossos problemas nos impeçam de dar atenção aos problemas dos outros. Passou pela divisa, estava andando ali pela divisa da Galiléia e da Samaria, né? Então, como os judeus não eram bem vistos pelos samaritanos e o grupo de Jesus já havia sido rejeitado, sua caminhada seguiu na periferia da Galiléia e Samaria. Jesus ia na periferia da Galiléia e entrava, né, como foi o caso, em algumas aldeias, no caso da aldeia de Samaria. Provavelmente o povoado que Jesus entrou era em Samaria, já que o homem curado era samaritano. Então essa é uma probabilidade, não quer dizer exatamente que seja, né? Mas a gente deduz que sim. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Os homens não se aproximaram de Jesus. É importante a gente perceber isso, porque eles vieram até uma certa distância e de lá eles gritaram: "Ô Jesus, tem misericórdia de nós, cura a gente, nós somos leprosos", né? Então esses homens, eles respeitaram, né, obedeceram à lei que está lá em Levítico 13:46, dessa distância. A gente não sabe, é até interessante, a gente não sabe se todos esses homens eram samaritanos ou se no meio deles tinha outros, né? A gente não sabe. Jesus também seguiu a lei ao ordenar-lhes que se apresentassem aos sacerdotes também, como diz Levítico 14, do 1 ao 32. Depois de purificar, depois de que está melhorando. Então agora você tem que apresentar para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era aquele que avaliava se a doença prosseguia, se não prosseguia, se ela tinha terminado ou não. Esse era um papel. Quem se expunha ao contato da doença era o sacerdote. Essa era a sua responsabilidade, né? Então Jesus também obedeceu à lei nesse sentido. Aí ele falou para o homem depois, um dos 10 voltou para agradecer, né? Ele disse: "A sua fé te salvou". Então, apesar dos 10 homens terem sido curados da lepra, somente aquele que voltou para agradecer ouviu de Jesus que havia alcançado também sua salvação. Porque aqui tem uma diferença, né? 10 foram o quê? Curados. Provaram, experimentaram da bondade de Deus, do poder de Deus, da graça, dessa graça no sentido de que era um favor, uma interferência de Deus naquilo que era a doença, né? E eles foram então curados. Mas apesar de tudo isso ter acontecido, esses homens viram o poder de Deus por meio de Jesus, provaram desse milagre, somente o texto diz que alcançou salvação, né? Então, apesar da cura ser sinal da chegada do reino de Deus, nós já falamos disso em outros estudos, né? Essas curas, ressurreição e tal, apontavam, né? Era uma manifestação, um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Então, apesar de ser um sinal da chegada do reino de Deus ou de salvação, né? O fato de alguém ser curado não garante que seja salvo da condenação eterna. O que esse homem alcançou por meio dessa gratidão que o levou ao encontro com o Salvador, né? Veremos agora o finalzinho dos versos 20 até o 37. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: "O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês." Depois, disse aos seus discípulos: "Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló.
O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Em que lugar? Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então vamos lá. Agora Lucas diz certa vez. Então, primeiro nós vimos que era com os discípulos. Depois nós vimos que Jesus estava a caminho de Jerusalém, na periferia, na divisa, né, entre Galiléia e Samaria. Agora nós vemos que foi certa vez. Foi certa vez quando? Ele não diz, só diz que foi certa vez. Né? Então é importante notar essa ruptura no segmento dos fatos. Já não estamos mais na mesma sequência, apesar de estarmos no mesmo capítulo. Então Lucas agora afirma que a conversa a seguir se deu em outro momento e envolveu uma pergunta feita pelos fariseus. Então nós estamos entendendo quem está falando, quem está ouvindo, né, quem está fazendo parte da conversa e qual é o assunto, o que está sendo tratado. Então ali Jesus agora, nesse trecho do capítulo, nessa perícope, Jesus está tratando sobre essa pergunta feita pelos fariseus sobre o reino de Deus, né? Jesus começa respondendo aos fariseus e certamente a todos que estavam à sua volta, fariseus, multidão e discípulos. Então Jesus está dizendo, o reino de Deus não está nem aqui e nem lá, mas ele está entre vocês. Ou uma outra tradução disso, também possível, né? Você pode talvez conferir na sua Bíblia ou em outras Bíblias, né? Você vai encontrar ou entre vocês ou dentro de vocês, dentro de vós, né? Então há 2 formas como essa afirmação costuma ser interpretada. Uma delas, né, que é o entre vocês. O que significa quando ela diz entre vocês? Aponta para Jesus como rei e inaugurador do reino no tempo. Então nesse tempo, um tempo cronológico, Jesus está inaugurando o reino. Ele é o rei, né, e ele vem trazendo o reino. É chegado até vocês o reino de Deus. Então vem na pessoa de Jesus. O reino vem na pessoa de Jesus, que é o rei e que traz o reino. Ok? Então essa é a interpretação do entre vocês. O texto em si, a palavra, os termos usados servem para os dois, tá? Então dentro de vocês, a segunda forma de se interpretar, né? Dentro de vocês. O que quer dizer dentro de vocês? Fala sobre o reino como uma realidade provada no interior do ser, no coração, no centro do ser, na alma do ser. Então uma transformação interna. O reino de Deus não é feito de regras, simplesmente regras externas, né? Mas a lei de Deus é escrita agora pelo Espírito no coração. Então é uma coisa que é vivida na interioridade do ser, tá? Então as 2 formas são complementares, elas não se chocam, tá bom? Você não precisa fazer uma opção por vou interpretar assim ou assado. As 2 estão se completando. Chegará o tempo em que desejarão ver os dias do Filho de Deus. O que isso quer dizer, né? Certamente está relacionado à segunda vinda do Messias, quando reinará em plenitude, em plena paz e justiça. Então são momentos da vida do cristão, daqueles homens, da nossa vida hoje, onde a gente deseja que, assim, Maranata, é quando a gente ora, Maranata, bem, Senhor, rompe tudo isso, que eu não aguento mais, tá? É um desejo daquilo que a gente sabe que vai ser muito melhor. Então o caso do apedrejamento de Estevão é um claro exemplo bíblico
sobre os muitos sofrimentos que vieram sobre aqueles discípulos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Momentos como o próprio Estevão viu, né? Ele viu a realidade ali do céu aberto. Assim como foi nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. Jesus então pega aí 2 exemplos, né, de fatos que eles conheciam muito bem, são fatos históricos e que também provavelmente a gente conhece bem. Jesus agora compara a forma de vida desatenta das pessoas com os tempos de Noé no dilúvio e de Ló com a destruição de Sodoma. Então Noé, Deus mandou o dilúvio, tá? Se você não conhece as histórias bíblicas, vou falar rapidinho. No tempo do dilúvio, né, veio um dilúvio e Noé construiu uma arca. Ele entrou para essa arca com os filhos e as esposas dos filhos, né? Os outros viveram e não se atentaram ao chamado do arrependimento e ao instrumento de salvação de Deus que foi a arca, tá? Trazida ali por Noé. E depois no tempo de Ló, né, quando pela maldade do povo, Deus também veio com seus anjos para poder destruir, derramou fogo e enxofre sobre Sodoma, né? Mas antes ele tirou, até a pedido de Abraão, meu sobrinho tá lá e tal, né, o justo. E aí então Deus foi e tirou Ló com toda a família dele, mas a mulher de Ló, que olhou para trás, era a ordenança de não olhar para trás, ela desobedeceu a ordem, olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal, né? Então Jesus traz essas histórias que eram vivas, que eram bem presentes na realidade daquele povo, para poder dizer como vai ser no tempo do fim agora, da segunda vinda de Jesus, né? Então naquele tempo as pessoas preferiram viver o fluxo natural da vida do que se arrependerem de seus pecados e fugirem da ira de Deus. E Jesus está dizendo que vai ser da mesma forma agora. As pessoas vão preferir viver o fluxo da vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem coisa boa demais nessa vida aqui pra gente viver, sabe? E não que a gente deva simplesmente se abster disso, não. Mas nós devemos viver, ter vividamente, né? Ter latente no nosso coração, na nossa mente, aquilo que é a nossa expectativa. Isso tem que estar acima, tá? Ao ponto de que se algo dessa vida devemos ser privados disso, isso não seja para nós um problema, tá? Porque de fato algumas coisas aqui, práticas, pensamentos, né, não devem ser praticadas, vivenciadas e aceitas com naturalidade pelos filhos de Deus, ok? Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Tá vendo como as coisas estão, conforme a gente vai comentando, a gente consegue perceber a conexão entre uma coisa e outra, porque tem hora que você lê assim, parece que está desconexo, mas aí a gente consegue perceber a conexão dentro dos comentários. Então Jesus alerta sobre as prioridades da vida, que eu acabei de falar, né? Nem tudo dessa vida a gente precisa desprezar não, mas algumas coisas não dá. E isso no nosso coração precisa ter ordem. Na vida do cristão, muita coisa pode ser feita, mas a ordem precisa ser estabelecida, né? Então Jesus alerta sobre as prioridades da vida. O viver cristão não é pautado pela conservação individual da vida, uma tentativa de autopreservação, não é isso. Mas no amor a Deus sobre tudo, inclusive sobre a própria vida. Então amar a Deus tem que ser sobre, né, tem que ser inclusive sobre o amar a nós mesmos. Tem que ser. Você não tem uma ordem bíblica dizendo assim que a gente deva se amar. Presta atenção, viu? Você tem que se amar mais. Como a psicologia afirma, né? E muitas pessoas pautadas nesse pensamento aí trabalham ajudando as pessoas ou achando que estão ajudando, dizendo assim, você precisa se amar mais. Você precisa se amar em primeiro lugar para você conseguir amar as outras pessoas e fazer qualquer coisa, porque se você não se amar em primeiro lugar, você não vai conseguir amar mais ninguém. A Bíblia não ensina isso, tá? Que fique claro. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Ela diz que o amor a si mesmo ele é natural. E que se ele não estiver em outro plano
ou não for sequencial ao amor a Deus sobre tudo, ele vai se tornar um amor doentio e você vai então viver para a autopreservação. Porque o amor tudo sofre. E na hora que você for sofrer, você vai falar assim: eu me amo tanto que eu não estou disposto a sofrer por conta disso. Entendeu? Então, né, eu costumo mais explicar do que fazer essas pontuações, mas essa pontuação eu acho que cabe, tá? Ainda mais diante de uma afirmação como essa que Jesus diz, que quem tentar conservar a sua vida perderá. Então eu faço um alerta para que a gente não perca a nossa vida tentando salvar, amando demais a nós mesmos nesse amor de autopreservação, tá? E quem perder a sua vida, então Jesus está dizendo assim: o que eu quero de vocês é que vocês vocês percam a vida de vocês, para que vocês então possam preservá-la. Então a vida do cristão é preservada na perdição, na autoperdição, e não na autopreservação. Ok? Não se deve descer do telhado para buscar pertences. Então a promessa acontecerá durante as rotinas da vida. E na vida rotineira, o amor a Deus deve ser mostrado. Então, onde o amor a Deus vai ser mostrado? Na vida rotineira. Mostrando como? Que nada nessa vida encontra lugar, não encontra trono no nosso coração, mas somente Deus encontra trono. Então, por isso a idolatria é um pecado tão grave e é um pecado tão comum. Porque qualquer coisa, inclusive a família que nós amarmos mais do que a Deus, encontra no nosso coração idolatria. Ok? Ao afirmar que um será tirado e outro deixado, nós vemos que o elemento da salvação não é mais um barco ou a retirada física da cidade, como foi o caso de Ló e de sua família, mas na fé íntima e íntima comunhão com Deus. Então isso é algo que é invisível, mas que se torna visível, tá? Mas que pode ser de um e não ser de outro. Onde houver um cadáver, Jesus termina assim, nós também vamos finalizar nossos comentários e já vamos para a finalização do estudo, tá? Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Esse é um provérbio da época, que Jesus usou, que afirmava que algo aconteceria quando se cumprissem as condições necessárias. Então, para juntar os abutres é necessário que haja um cadáver, que haja morte. Então, onde, Senhor? Eles perguntam. Jesus diz: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, cumprindo as condições necessárias, tudo acontecerá. Então, o que precisa para isso tudo acontecer? Cumprir-se as condições necessárias. É isso que Jesus está dizendo. Bom, em síntese, o que nós vimos hoje? No estudo de hoje nós vimos Jesus tratando com seus discípulos sobre a responsabilidade para com os pequeninos. Vão tropeçar, mas ai daquele que serve de tropeço, ai daqueles por meio de quem o escândalo vem, tá? E sobre a importância e o poder reconciliador do perdão. Você viu o irmão no erro, você vai atrás dele. Nós vimos também Jesus curando 10 leprosos enquanto caminhava para Jerusalém, em sua última viagem, e como somente um samaritano voltou para agradecer a Jesus e ouviu dele que estava não só curado, mas salvo. E Jesus também respondendo aos fariseus sobre o reino de Deus, afirmando sobre como as coisas se darão no tempo do fim e como devemos priorizar a perda voluntária da vida em favor de encontrar a vida verdadeira. Bom, e na prática, Christian, o que a gente aprende? O que a gente aprende? Porque eu quero é aprender, eu não quero só estudar e saber, eu quero aprender. Bom, então na prática nós aprendemos pelo menos 3 coisas. Primeira, não devemos ser omissos ao ver um irmão pecar. Isso é muito perigoso e é algo muito comum, tá? Agir em situações de repreensão de nossos irmãos é muito delicado e exige exercício da compaixão. É delicado mesmo, viu, irmãos? Muito delicado. Mas as dificuldades não podem nos tornar omissos. Ser complicado, ser delicado, não pode nos frear, não pode nos barrar, nos fazendo omissos. Nós temos que nos dar em favor da salvação, da reconciliação, do perdão dos nossos irmãos.
Quando há arrependimento e o perdão é liberado, a reconciliação acontece. Então esse é um processo que nós podemos contribuir, tanto numa relação conosco, do irmão conosco, com Deus, ou numa relação de mediação, né? Mediação de conflitos, numa relação onde a gente vai mediar um conflito, conduzindo ao arrependimento, mostrando a importância do arrependimento para que o perdão seja liberado e a reconciliação aconteça. Isso é uma responsabilidade nossa. O texto está tratando irmãos, então isso é principalmente no ambiente de igreja. Porque quando o ambiente não é de igreja, você consegue até entrar com princípios ou com a pregação do evangelho. Mas você não consegue cobrar do irmão, que não é irmão, ou pelo menos não sabe que é, né? Segundo lugar, a gratidão e o reconhecimento de que a boa dádiva vem de Deus por meio de Jesus. É o caminho que nos conduz a encontrar nele muito mais que um benefício, no caso da cura, né? Que foi colocado no texto. Mas eu posso traduzir isso para benefício, sendo vários. Então nós encontramos, presta atenção de novo, a gratidão, esse é um ponto, a gratidão e o reconhecimento de que a boa dádiva vem de Deus. Quem que fez o bem? Foi Deus, né? Então a gratidão ela vai me ajudar nesse reconhecimento, mas ela associada a esse reconhecimento, né, são aí o caminho que nos conduz a encontrar nele, em Deus, em Jesus, muito mais que um benefício. Encontramos salvação. O milagre tende a gerar admiração. Quando nós passamos, alguém passa por um milagre, né? Uma cura ou algo extraordinário, o que ele acontece com ele? Ele tem uma admiração, ele fala assim, uau! Ele pode chegar até a gratidão, ele fala assim, obrigado, Deus. Né? Mas ele reconhece ali um poder, fala assim, nossa, daí vem um poder poderoso. Como foi a multiplicação dos pães, foram várias coisas que deixaram as pessoas admiradas, simpáticas de Jesus, né? Mas a gratidão, ela tem esse poder de levar ao encontro com o Salvador. Então esse homem grato louvava a Deus em alta voz e chegou até os pés do Salvador, Jesus. Então a gratidão desse homem levou ele até lá. Os outros 9 só provaram da admiração, do poder, do milagre, né? Mas não encontraram o Salvador. Terceiro ponto. O amor a Deus organiza todos os outros amores em seus devidos lugares. Tá? Então nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Então esse amor a Deus organiza os outros. Por quê? Porque eu estou estabelecendo qual é o primeiro amor da minha vida. Qual é o principal amor da minha vida? O amor a Deus. Estará sempre latente, presente, né, forte nas experiências da vida a escolha pela preservação. Isso vai ser um impulso natural. Porque isso é terreno, isso é carnal, isso é demoníaco. Faz parte da natureza humana, a autopreservação. Então isso vai estar sempre latente nas experiências da vida, essa escolha pela preservação, pela autopreservação. Ou também a possibilidade, né, do mesmo jeito que apresenta a possibilidade de preservação, apresenta também a possibilidade da perdição de nós mesmos com nossas paixões e bens. Mas aquele que se encontra no telhado, lembrando que o texto foi dito, no telhado não deve descer para buscar nada. A gente não deve buscar essa preservação. Então, você não tem que descer do telhado para entrar na casa e falar assim, vou pegar aqui retrato. Não é isso. Tá? A vida do cristão não deve ser vivenciada na perspectiva da autopreservação. Antes deve ser um sacrifício vivo, tá? Voluntário, santo e agradável a Deus. Bom, nós terminamos por aqui. Eu espero que Deus tenha falado com você por meio da palavra que é dele. Eu espero ter contribuído para a sua compreensão desse capítulo 17 de Lucas. Eu espero que você comente, né? Em primeiro lugar, se inscreva se você não é inscrito no nosso canal, o canal da nossa igreja, Sala Terra Dom Almir, tá? Curta se você gostou dessa explicação, desse nosso estudo, dos comentários. Compartilhe com amigos e parentes usando as hashtags Cabe Mais Fundo, Vem Pro Dom e Igreja que Serve, tá? E deixe os seus comentários
Se você achou algo legal, gostou, não gostou, sugestão, discorda a partir do texto bíblico, comente, tá? A gente está aqui para aprender e nós vamos aprender juntos, tá bom? Lembrando que toda segunda-feira às 19 horas tem um estudo novo, tem um vídeo novo. Então até a próxima semana, se o Senhor nos permitir, eu espero aí te encontrar por aqui novamente, tá bom? Que Deus abençoe.